Olá, queridos amigos, visitantes, alunos da Quanto X, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Deixe logo seu like, compartilhe, comente, inscreva-se. Nós vamos, a partir desse vídeo, fazer uma série de aulas sobre eletricidade, né? Sobre eletricidade, tá? Queria dizer que o conteúdo em apostila está aqui abaixo para você baixar, tá? Adquirir, e também estão as outras partes aqui abaixo também, parte 2, 3, tá? Deste conteúdo super importante para o vestibular, tá? Um conteúdo que sempre cai nas provas aí pelo Brasil e é importante que você aí tenha a atenção necessária, tá? Para você não cair nas pegadinhas e em certas situações aí, tá? Meu nome é Rafael dos Santos, sou professor da cadeira de Física do curso Quanto X, tá? Enfim, então vamos lá, vamos começar a aula, né? Nessa primeira parte nós vamos falar sobre a corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, parte 1, certo? Mais uma vez, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever, compartilhar com seus amigos. As outras partes estão aqui abaixo na descrição e o material também de apostila para você baixar. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá, corrente elétrica. Corrente elétrica, definição de corrente elétrica. A corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas, íons ou elétrons, em um condutor devido à diferença de potencial DDP ou tensão elétrica, tá? Então é importante que você tenha isto em mente, certo? É justamente o movimento ordenado. Um movimento ordenado em um condutor. Eu vou mostrar para você agora um simulador, para a gente logo começar com esse simulador e entender como é que funciona esta corrente elétrica, tá? Então vamos para o simulador. Então estamos aqui diante, né, de um circuito simples aqui no simulador e a gente vai ver como é que funciona essa corrente elétrica. Tá? Nós temos os elétrons que passam pelos fios condutores, temos aqui uma bateria, temos aqui um interruptor e temos um resistor, tá? Então tudo isso, pilha, bateria, né, que é o gerador, o resistor, que é a resistência, nós vamos falar aos poucos durante esta aula de elétrica, né, nas outras partes, provavelmente, né? E o que importa é que a gente possa entender como é que funciona essa corrente elétrica, né? Então nós temos, como eu falei, a bateria, que tem uma diferença de potencial aí, que faz com que tenha esse movimento, né, da carga dos elétrons. Temos um resistor, que é o que impede, né, é o que diminui esse fluxo desta corrente, e temos o interruptor que faz ligar toda esse circuito, né? Então eu vou ligar aqui o interruptor, ó, e você está vendo o que? Você está vendo o movimento dos elétrons, tá? Então você está vendo o movimento dos elétrons. Então é assim que funciona. Tem a bateria, temos aí um interruptor, temos um resistor, aí pode entrar aí várias outras situações que aos poucos nós vamos aí, né, tratar com vocês durante esta aula de eletricidade. Beleza? Então é só para você entender este movimento desta corrente elétrica. Tranquilo? Então conseguimos entender basicamente o que é uma corrente elétrica, né? Beleza? Agora nós vamos continuar aqui a nossa aula, tá? Vamos agora para a fórmula, né? Nós temos a fórmula da corrente elétrica, que é justamente I igual ao Q sobre T. O I é a corrente, né, que nós queremos saber. A quantidade de carga em Coulomb é o Q. E o tempo em segundos é justamente o T. Tá? No sistema internacional você vai ter que converter, né, o tempo, se tiver em minuto, em hora, para segundos, tá? Então é segundos. O tempo é segundos. Você tem que ter essa fórmula e essas unidades na sua mente para que você possa ter firmeza e segurança na hora de fazer seus exercícios, suas provas, enfim, tá? Então, I é igual a Q sobre T, esse T é em segundos, tá? Vamos continuar. Condutores elétricos, né? São materiais que permitem a passagem de corrente elétrica devido à movimentação de elétrons, né? A gente viu lá o fio
o fio condutor, certo? Que lá na simulação, né? Temos os condutores facilmente que permitem a passagem de corrente elétrica, exemplos metais, e temos os isolantes, dificultam o movimento dos elétrons, exemplos de madeira, plástico, papel. Então temos os condutores e temos os isolantes, tá? Então, por exemplo, fita isolante, né? A gente vê muito isolante, eles dificultam a movimentação dos elétrons, tá? Então, esta é a diferença. Condutores facilitam e isolantes dificultam. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. E aí nós temos o quê? Nós temos as correntes, né? As correntes que são a contínua e alternada, que mais a gente trabalha, né? A corrente contínua são fluxos de elétrons unidirecional com intensidade constante ao longo do tempo. Exemplo, bateria, pilha, fonte de alimentação, dispositivos eletrônicos, tá? Então são fluxos unidirecional, né? Ou seja, única direção, tá? Que tem uma intensidade constante ao longo do tempo, tá? Já a alternada, ela funciona como fluxo de elétrons que inverte a direção periodicamente e a intensidade pode variar ao longo do tempo, ou seja, ela está indo da esquerda para a direita, depois ela volta da direita para a esquerda, depois ela volta da direita, então ela fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, por isso que é alternada. Temos exemplos da energia elétrica fornecida pelas redes elétricas, como em residências e indústrias, tá? Então, é essa a diferença da contínua, né, sempre na mesma direção e a mesma intensidade durante o tempo, e temos as alternadas, para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, tá? Ela vai caminhando desta forma, para frente e para trás, para frente e para trás. Então esta é a alternada, que ela é mais utilizada em residências e indústrias, né? Beleza? Então vamos lá. E aí como é que se comporta aqui, ó? Tá aqui, ó. Corrente contínua. A direção da corrente da tensão é sempre constante, né? Então temos o gráfico aí, ó, tá? Você está vendo que o gráfico ele é uma reta, né? Uma reta na contínua. Já na alternada ela é o que, ó? Ela não é reta, ela é uma senoide, né? Senoidal. Sobe, desce, sobe, desce. Então ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá? Então, basicamente, é para você entender como é que funciona. Eu poderia mergulhar mais nisso? Poderia, mas nesse momento a gente só vai passar aqui, né, o básico, e durante aí as aulas, né, para frente, a continuação, nós vamos mergulhar um pouco mais, certo? Nesses conceitos. Tranquilo? Mas eu acho que você já entendeu a diferença de contínua e alternada. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Tensão elétrica. Tensão elétrica é diferença de potencial elétrico entre dois pontos em um condutor. Força que movimenta os elétrons em um circuito, né? Lembra da bateria? Lembra dos polos positivo e negativo? Né? Isso aí é uma diferença de potencial. E é essa diferença de potencial que faz com que justamente haja a movimentação dos elétrons no circuito, tá? Então temos a fórmula URI, certo? URI, nós vamos ver esta fórmula aqui na lei de Ohm, tá? Mas URI, tensão é igual a resistência vezes intensidade da corrente, tá? Tensão é igual a resistência vezes intensidade da corrente. Nós vamos ver isso muito mais na prática, nos exercícios, tá? Mas você já tem que ter essa fórmula aí, a URI, tá? Que justamente é a fórmula da tensão elétrica, certo? Andando mais, nós temos a energia elétrica, né? A energia elétrica é a capacidade de um sistema para realizar trabalho devido à movimentação das cargas. A movimentação acontece por causa da tensão elétrica, né? Se movimenta, né? A energia
causada, né, por esta movimentação é utilizada justamente para que os eletrodomésticos, né, possam funcionar, né? É o total de energia transferida ou consumida por um dispositivo elétrico. Então, a movimentação desses elétrons gera energia, tá? A DDP faz com que tenha essa movimentação dos elétrons e esta movimentação dos elétrons gera energia elétrica. E temos a fórmula, ó, energia, tá? Energia é igual a potência elétrica em watts, né? E vezes o tempo em segundo. Energia em joule é igual a potência elétrica em watts vezes o tempo em segundos. Tranquilo, tudo beleza, tudo tranquilo, tudo, sabe, da melhor forma possível. A gente está aqui passando para vocês essas informações, tá? E nós vamos agora fazer exercício. Vamos fazer alguns exercícios? Daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Uma corrente elétrica de 0,55 A percorre um fio condutor durante 3 minutos. Qual é o módulo da carga elétrica que percorreu o fio durante este tempo, né? Então ele quer saber qual é o módulo da carga. Lembrando que a fórmula que envolve aí corrente, carga e tempo, tá? É esta aqui, ó, que você precisa ter em sua mente, certo? O I é a corrente, o Q aqui, a variação, é a carga e o ΔT é o tempo, né? Então ele quer saber a carga e quer saber esta entidade bem aqui, ó. Então eu preciso deixar sozinho, né? Sozinho a carga. Então fica carga, né? Ou variação da carga é igual. O tempo que está dividindo, ele passa multiplicando lá com o I, ó. Ele está dividindo e passa multiplicando, fica ΔT vezes I, né? Então, carga vai ser o tempo aqui, 3 minutos, eu tenho que passar para segundo. No sistema internacional, o tempo é em segundos. Então, se 1 minuto é igual a 60 segundos, 3 minutos vão ser quanto? X, né? Regra de 3 simples. Então, você vai multiplicar cruzado aqui, ó. X vezes 1 dá X, tá? 3 vezes 60, 3 vezes 6, 180 segundos, certo? E aí fica 180 vezes o I, que é 0,55. Esta multiplicação vai ser igual a 99 Coulomb, que é o C aqui, ó. Que é qual a alternativa? Letra A. Tranquilo? Beleza? Então você tem que aí ter essas informações aí em sua mente, né? A fórmula, o sistema internacional, e você vai fazer facilmente a questão. Pela seção reta de um condutor de eletricidade passam 12 Coulomb a cada minuto, né? Então temos aqui o tempo e a carga, né? E a carga, ó. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em ampere é igual a, né? Então, nós temos o quê? A fórmula da corrente, que é igual a I, variação da carga sobre o tempo. Tá? Beleza? Então, nós temos esta fórmula aí. Vocês sabem que no SI, o tempo ele é em segundos, tá? É em segundos. No sistema internacional, ele é segundos. Então, nós temos que passar minuto para segundo, né? 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, eu coloco ali 60 segundos, né? 60. Então, fica I igual
a 12 dividido por 60. 12 dividido por 60, né? O 12 é ali a carga, certo? E o 60 é o minuto transformado para segundo, convertido para segundo, porque no sistema internacional o tempo é em segundo aí na fórmula da corrente elétrica, beleza? Então fica 12 dividido por 60, que vai dar 0,2 ampere. 0,2 ampere. Beleza? Que é um A. Deixa eu ajeitar esse A. Mas eu acho que você já entendeu como é que se faz, né? Tranquilo. Que aqui seria, então, a letra B. Uma corrente elétrica com intensidade de 8 A percorre um condutor metálico. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo e marque a opção correta. Tá? Então, ele deu a intensidade, tá? E disse que... e deu o tempo, né? Então, o número de partículas carregadas que atravessam por segundo essa seção transversal. Então, nós temos a fórmula da corrente, que é variação da carga... Variação da carga, é isso mesmo. Sobre variação do tempo. Tá? Vamos substituir. Nós temos aqui a carga, que é 8. A corrente, que é 8, desculpa. Corrente é 8. A carga ele quer saber, tá? Corrente é 8. Dividido pelo tempo, que é 1 segundo, tá? Então, esse 1 que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, fica a carga igual 1 vezes 8 é 8. 8 coulomb, tá? Então, a carga é 8, tá? Beleza? Agora nós vamos encontrar o quê? Encontrar o que ele quer, o número de partículas que estão passando aí na seção transversal. Então nós temos esta fórmula aqui, ó. Carga, número de partículas, vezes a carga elementar, né? Então a carga aqui, ó, é 8. A carga aqui é 8. 8 igual ao número de partículas que eu quero saber, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Ó. Beleza? Tranquilo aí? Né? Eu quero saber se N eu passo justamente a carga elementar, a sua intensidade para baixo do 8, dividindo, né? Então, fica N igual a 8 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Menos 19. Tá? Só ajeitar o 9 aqui. Beleza? Isso aqui vai dar quanto? Né? 8 dividido por 1,6 vai dar 5. 8 dividido por 1,6 dá 5. Tá? Esse 10 a menos 19 aqui, né, dividir primeiro isso aqui. Esse 10 a menos 19, ele vai subir. Tá? Quando ele sobe, ele se torna positivo. Ele está negativo, esse expoente, o expoente, tá? O expoente está negativo, ele vai subir, o expoente vai ficar positivo. Então vai ficar 10 a 19, não mais a menos 19. 19, tá? Beleza? Então é isso que nós vamos aí encontrar, certo? E como a gente sabe que são os elétrons que se movem, né? Não os prótons, então aqui nós vamos escolher elétrons e esta resposta aqui, que é a letra B. Né? São os elétrons que estão se movimentando
E o número de partículas é 5 vezes 10 elevado a 19, que está passando ali pela seção transversal, né? Beleza? Então é isso. Letra B de bola. Para um circuito de corrente elétrica, qual o valor da corrente elétrica I? Sabendo que qual o valor da corrente elétrica I, sabendo que o valor do potencial V é igual a 18 volts e a resistência R é igual a 3 ohms, né? E quer saber a corrente elétrica I. Então nós temos o que? Nós temos o URI, né? Ó, o URI, que é a primeira lei de Ohm, tá? Que envolve o potencial elétrico, envolve a resistência e envolve a corrente, né? Ele deu aqui o potencial, que é 18. Eu vou logo isolar aqui o I, que quer saber o quê? Quer saber a corrente, né? Então fica aí. O R que está multiplicando, ele passa dividindo com o U, então fica assim, ó, né? O U sobre R, que é a resistência, certo? O U é 18, tá? O U é 18, o R é 3, né? Então, a corrente vai ser o quê? Vai ser 6 ampere. 6 ampere. 6 ampere, tá? Então, você tem que ter essa fórmula na mente para que você possa fazer a questão, né, tranquilamente aí e tirar uma excelente nota nas suas provas, tá? Então, 6 ampere. Um chuveiro elétrico tem uma resistência elétrica de 11 ohm quando ligado a uma tomada de tensão elétrica de 110 volts. Determine a corrente elétrica que passa pelo chuveiro, né? Corrente elétrica, você sabe, né? Ele está dentro desta fórmula aqui, ó, o URI, que também é conhecido como primeira lei de Ohm, tá? Temos o potencial elétrico, temos uma resistência e temos a corrente elétrica. Se eu quero encontrar a corrente elétrica, eu deixo ela sozinha, né? U sobre R, né? Isolei o I. O que eu tenho de U aqui? Eu tenho 110, resistência eu tenho 11. Só substituir os valores. 110 dividido por 11 dá 10. 10 ampere. Tranquilo? Pois é, então é só você lembrar desta formuleta, tá? Para você conseguir fazer a questão tranquilamente. Pela seção reta de um condutor de cobre passam 320 coulomb de carga elétrica em 20 segundos. A intensidade da corrente elétrica no condutor varia, né? Então, nós temos que lembrar que ele quer a intensidade da corrente, então é I igual a variação da carga sobre o tempo, ó. Tá? Esse tempo tem que ser em segundos. No sistema internacional ele é em segundos. Então, se está em segundos, 20 segundos, a gente já pode jogar direto na fórmula, né? 320, que é a carga sobre o tempo, que é 20. Tá? Corta o zero em cima com zero embaixo, fica 32 dividido por 2, que vai dar 16 ampere. Super tranquilo, super fácil, só você lembrar da fórmula. Essa fórmula tem que estar na sua cabeça, tá? Quantidade, aqui é carga, né? Carga elétrica sobre tempo é o que? A corrente elétrica, certo? Um chuveiro elétrico de 4.400 watts e tensão elétrica de 110 volts. O valor da corrente elétrica em ampere, letra A, né? Então, nós temos o PUI, ó. PUI, tá? Uma fórmula que você tem que ter na sua mente aí, que envolve potência, envolve a tensão e envolve a corrente, né? Ele quer saber a corrente, então a gente tem que isolar a corrente. I, fica o I, tá? I igual a P sobre U, tá? I igual a potência é 4.400 dividido pelo U, né? 110.
tá? 110, certo? Beleza? E aí, o que eu faço? 4.400 dividido por 110, corta um zero aqui, corta um zero aqui. O I vai ficar 410 dividido por 11, que vai dar 40 ampere. 40 ampere. Tá? Então, já encontrei a letra A, que queria saber a corrente. Agora, eu posso encontrar a resistência elétrica produzida pelo chuveiro, né? Pelo chuveiro, né? Pelo chuveiro. Deixa eu tirar aqui essa... Pronto, né? A resistência. Então, eu posso usar o quê? O URI, né? Ó, URI, que é considerada a primeira lei de Ohm, tá? URI, a tensão é 110. A resistência eu quero saber. E a corrente que eu encontrei, que é 40. Tá? O R eu isolo, deixo aí sozinho, passo 40 dividindo pelo 110 lá. 110 dividido por 40. Corta 0 com 0. Isso aqui vai dar 2,75 ohm. Pronto. Acabou. Tá? Então, duas fórmulas que você precisa ter na sua mente, né? PUI e o URI. O PUI e o URI. Tranquilo? Então é isso. Agradeço a presença, muito obrigado, compartilhe, inscreva-se, até a próxima e tchau, tchau. Tranquilo? Beleza, né? Foi tudo tranquilo, foi tudo fácil, foi tudo palpável, para que você possa aí entender e compreender. As outras partes estão aqui embaixo. Nós vamos falar de resistência, resistores, né? E outras situações, outros assuntos dentro da próprio assunto geral, que é eletricidade. Essa foi a primeira parte, corrente elétrica, mas fique conosco, aqui abaixo estão aí as outras partes. Também tem aqui embaixo uma playlist só de exercício desse assunto, enfim, fique conosco, tá? Então, partiu para a parte 2, aguardo vocês, muito obrigado e até a próxima.